obrigado pela confirmação, Laís. Muito bem. Ok, são 8 horas na Espanha, são 4 horas no Brasil. Sejam bem-vindos a esse seminário preparado aí pela CIP. Meu nome é Afonso Solac. Eu sou engenheiro civil, trabalho no Departamento de Desenvolvimento da CIP desde 2013. E, bem, se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, é um prazer estar com vocês nessa tarde, falando um pouquinho de OpenBIM, de orçamentação através do OpenBIM Quantities e do CIP Architecture. E para quem já está vindo pela segunda ou terceira vez, pois, muito obrigado, sejam bem-vindos outra vez. Tá? Então, para quem está chegando pela primeira vez, esse é um ciclo de seminários, com vários seminários nessa temática de soluções dos novos softwares de arquitetura que a CIP lançou na versão 2021. E hoje é a terceira apresentação. Tá? Então, essas soluções que a CIP vem lançando na versão 2020 e 2021, elas estão, de alguma maneira, conectadas entre si através de uma plataforma que se chama BIM Server Center. A gente viu um pouquinho, a gente vai ver um pouquinho mais, e através de uma ferramenta de modelagem que a gente viu com bastante detalhes nas primeiras apresentações, que é o CIP Architecture. Tá? Uma ferramenta gratuita de modelagem para a gente criar o nosso modelo BIM em IFC, aí uma ferramenta bastante acessível. Tá? Hoje, o que a gente vai fazer? Né? No primeiro dia, a gente viu como modelar no CIP Architecture as principais ferramentas. Né? Obviamente que numa apresentação de uma hora e meia, a gente não consegue ver um software tão grande como é um software de modelagem, mas vimos vários detalhes. Na segunda apresentação, a gente viu como extrair os documentos, né, a documentação gráfica do nosso projeto, os desenhos, as pranchas, os PDFs que a gente pode fazer a partir desse modelo BIM. Tá? Nesse caso, a gente usou a ferramenta OpenBIM Layout, que se conectou ao CIP Architecture. Tá? E hoje a gente vai ver aqui essa parte de orçamentos, quantificação e orçamentos a partir desse modelo. Né? Talvez seja essas duas vias sejam os principais benefícios do BIM quando a gente pensa em arquitetura. Por um lado, a extração dos documentos de projeto e, por outro lado, a orçamentação. Né? Obviamente que a gente vai ter mais opções, né, dentro de um fluxo de trabalho que envolve várias disciplinas, já seja a compatibilização do projeto através de uma análise de clash detection e a coordenação desse projeto, ou a integração com ferramentas de cálculo, por exemplo, para o cálculo da estrutura, para o cálculo térmico, para o cálculo de instalações. Tá? Mas eu acho que essa parte da geração de documentos e da parte de orçamentos talvez sejam os pontos que a gente mais pensa quando a gente pensa no BIM para arquitetura. Tá? Legal. Então, hoje o que a gente vai fazer? A partir do CIP Architecture, a gente vai se comunicar com o OpenBIM Quantities. Tá? O OpenBIM Quantities é também uma ferramenta que trabalha com IFCs, nesse caso para medição. E eu ainda vou usar aqui uma terceira ferramenta, que na verdade ela é opcional, que vai ser, para mim, criar um banco de dados, um banco de composições que eu vou utilizar nesse exemplo. Eu vou usar como apoio o Arquimedes para mim criar esse banco de composições. Muito embora eu poderia trabalhar com o Quantities até sem o Arquimedes. Tá? Então, como que vai ser o nosso processo? A gente vai fazer esse exemplo aqui. Esse exemplo ele é bem pequenininho. Tentei escolher um exemplo bem pequeno. Eu peço desculpas para vocês se tiver algum barulho aí de martelo, de obra. Tem um vizinho aqui que acho que está em obras no apartamento de cima. E se escutar alguma coisa, eu peço desculpas para vocês. Estamos em home office e essas coisas às vezes acontecem. Mas, enfim, o que eu dizia? Eu tentei preparar um modelo bem simples, que tenha poucos elementos para ser fácil de visualizar lá dentro do nosso orçamento. Então, esse aqui é um projeto de uma piscina que está sendo feita num terreno inclinado. Ela é uma piscina de fibra, tá? Uma piscina de fibra. Tem uma área que ela tem uma pedra São Tomé. Até aqui acho que a textura dela não está muito bem. Podemos escolher aqui uma outra textura para essa pedra São Tomé. Então, uma textura de madeira aqui. Vamos por qualquer outra aqui, essa aqui por enquanto, tá? Para ficar mais fácil de entender. Ficou meio forçada aqui nossas texturas, mas para vocês entenderem, até posso desativar as texturas aqui e deixar somente na cor, se eu quiser aqui. Aqui acho que tem uma opacidade aqui que está muito baixa. Ela foi feita 100% no CIP Architecture. Por mais que a gente tenha aqui uma estrutura definida, essa estrutura ainda não foi calculada. Ela está numa fase do projeto que eu ainda quero saber quanto que vai custar, estou numa fase de anteprojeto, ou até mesmo, dependendo do que for, não teria um cálculo feito através de uma ferramenta de cálculo, talvez um cálculo manual, ou enfim, uma estimativa apenas. Tá? Mas aqui no CIP Architecture eu pude criar aqui os meus pilares,
Então, eu criei aqui uns pilares de madeira. Aqui eu criei, então, alguns pilares com 15 por 15, que eu disse que são os pilares da base. Então, é esse pilar que vem desde a sapata até aqui no começo do deck. Criei outros pilares que eu chamei de 15 por 15 do topo, tá? Aí eu criei algumas tábuas aqui que fazem essa espécie de cerca aqui na parte de cima do deck, que eu chamei aqui de tábua de 20 por 2. Depois aqui eu chamei essa aqui de viga longitudinal, tá? Aqui eu chamei de tábua também 20 por 2. Enfim, diferentes elementos que eu utilizei para mim modelar essa estrutura de madeira. Em cima, eu apliquei um soalho de madeira, um soalho que vai ser um deck desses que a gente compra por metro quadrado já na madeira para deck, tá? Então aqui eu modelei como uma laje bem fininha, de 4 centímetros, tá? Que eu disse deck de madeira com peças aqui que podem ter mais de 3 metros, tá? São informações que eu adicionei, já seja na etiqueta desses modelos, dessas entidades do meu modelo BIM, ou seja, no tipo de laje, por exemplo, ou na referência, que seria o nome. No caso dos pilares, eu defini isso aqui na referência. No caso das lajes, eu defini aqui na etiqueta. Por quê? Quando a gente levar isso para o Quantity, vocês vão entender, eu fiz proposital para vocês verem a diferença entre um caso e outro. Inclusive, se a gente vier aqui na aba arquitetura, nesse botãozinho aqui, modelo BIM, a gente tem um resumo dessas coisas. Por exemplo, aqui, na parte de pilares, eu posso clicar aqui em pilares e ver todos os pilares que eu tenho no projeto. Então aqui eu tenho sapatas de alguns pilares que na verdade são entidades pilar, mas que eu fiz como se fosse um pilar gordinho e baixinho para me simular uma sapata. Tá? Então foi esses casos aqui, né? Na verdade ele do ponto de vista de programação, do ponto de vista de introdução, ele é uma sapata. Mas para mim servia essa opção para mim fazer o orçamento do volume dessa sapata, quantas sapatas tem, se eu tivesse alguma modificação no projeto já estaria tudo conectado e era só atualizar, tá? Por mais que internamente ele realmente seja um pilar. Mas voltando aqui no modelo BIM. Aqui na parte de cima eu tenho as sapatas, eu tenho aqui os pilares de 15 da base, tenho aqui, posso até ordenar aqui por como diz, alfabética, ordem alfabética, tenho aqui os topos, né? Sei aqui, por exemplo, algumas propriedades deles, as dimensões, se é retangular ou circular, a altura, tá? Em que nível eles estão introduzidos, né? Eu criei alguns níveis no meu projeto e aqui eu posso ver esses níveis, tá? A mesma coisa eu tenho aqui nas minhas vigas, então tem as vigas longitudinais, as vigas transversais, as tábuas de 20 por 2, tá? Eu vou ter isso aqui nas minhas lajes, então tem algumas lajes que eu disse que são, por exemplo, deck de madeira, outras que são pedra São Tomé, tá? Outras que é um lastro de concreto que eu tenho em uma determinada parte do projeto, tá? Então, tudo isso também criado, categorizado, vamos dizer assim, né? Com etiquetas, com referências, para que depois, quando eu for fazer o mapeamento desses materiais, eu possa orçamentar, por exemplo, tudo que é pedra São Tomé, ou tudo o que é viga longitudinal, ou tudo que é laje ou deck de madeira. Tá? Então, a importância de definir isso é por causa desse mapeamento, desse filtro que eu vou aplicar depois para mim selecionar essa informação. Tá? Legal. Próximo passo. Eu vou fazer aqui, por exemplo, só antes de a gente fazer, eu vou desativar algumas coisas aqui. Aqui embaixo ó, tem um muro de contenção, alguns muros de contenção. Desativei muitas coisas, para vocês saberem que aqui tem algumas alvenarias, que são muros de contenção, tem até um lastro embaixo desse muro de contenção, só para ilustrar um pouco o projeto. Legal. Tenho meu projeto em FC, eu vou aqui me conectar a um projeto do BIM Server Center. Tá? Eu terminei a arquitetura, vou então me conectar a um projeto do BIM Server Center. Esse aqui, na verdade, ele já está até conectado, eu já até usei ele para fazer alguns outros testes, mas eu vou desconectar do projeto que está e vou conectar um novo projeto, só para vocês verem esse processo de criação de um projeto do BIM Server. Vamos ver aqui se ele carrega, não sei por que ele ficou agora aqui. Vou fazer aqui ó, a seleção de um projeto. Em vez de eu selecionar esse projeto, eu vou criar um novo aqui. Então, eu vou criar um projeto que vai ser piscina. Exemplo, hoje é 2 de março de 2021. Tá? É um projeto que ele está em outros, ele não está visível, tá fechado, eu não vou trabalhar sozinho. Vou aceitar. E aqui eu vou... Agora o que eu vou fazer? Aqui no BIM Server, vou fazer a exportação deste IFC da arquitetura, tá? O arquitetura.ifc. Tá?
Vamos fazer aqui a exportação dessa arquitetura. E ele vai vir parar, na verdade, aqui na minha conta do Bean Server, tá? Enquanto se eu tiver o sincronizador funcionando. Agora ele vai criar aqui um novo projeto. Em alguns segundos eu vou ter o meu projeto aqui, né, na piscina, exemplo 2 do 3 do 21. Quando ele terminar a exportação do IFC, eu vou poder ver esse projeto de arquitetura aqui no Bean Server, ou em realidade aumentada, enfim, nos outros programas, no telefone, enfim, todas as opções que tem no próprio Bean Server. Tá? Legal. Vamos ver aqui no Architecture como que ele está. Se ele já exportou, deixar ele terminar aqui a exportação. Ó, exportação concluída. Ele salvou um IFC também numa cópia local nesse diretório, nessa pasta do meu computador. Legal, está pronto. E agora eu já posso ir para a ferramenta de orçamentação. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no Open Bean Quantities, já tenho ele aqui aberto. Estou conectado com a minha conta, tá? Então, estamos aqui conectados com a mesma conta do Bean Server e vou criar um novo orçamento nesse caso. Tá? Vou escolher aqui um lugar para mim salvar. Vamos ver aqui se eu acho um lugar organizado aqui. Vamos escolher uma pasta, a pasta desse projeto. Por exemplo, aqui, vou criar aqui uma pasta para os arquivos do Open Bean Quantities, por exemplo. Tá? Open Bean Quantities. E vou salvar aqui esse novo orçamento, que eu vou chamar de exemplo, piscina, hoje era 2 de 3 de 2021. Tá? Legal. Criei esse novo arquivo. Vou deixar ele carregar aqui. E agora o que eu vou fazer? Ele vai me perguntar a qual projeto do Bean Server Center eu quero me conectar. Porque eu vou precisar ler aquele IFC que eu gerei com o SIP Architecture. Tá? Então, vou deixar aqui ele só carregar. Veja só, em vez de eu criar um novo projeto, eu vou selecionar um projeto. Nesse caso aqui, vou selecionar esse projeto criado de agora. Por que eu poderia criar um novo projeto? Porque com o Open Bean Quantities, eu posso fazer um orçamento, inclusive sem modelos BIM. Se eu quisesse fazer um orçamento do zero, eu poderia usar a ferramenta para isso. E eu poderia criar esse projeto dentro do Bean Server sem um IFC. Tá? Piscina exemplo, aceitamos. Aceitamos outra vez. E agora o que é importante? A gente vai ter que selecionar qual IFC que a gente vai fazer o orçamento. Se eu tivesse vários IFCs no projeto, já da estrutura da hidráulica, da elétrica, outros IFCs, sei lá, do Revit, do ArchiCAD, do SketchUp, do Allplan, do AutoQI exportados por Bean Server, eu poderia vir aqui e importar os IFCs que me interessam, como se eu estivesse trazendo esse modelo federado para dentro do Open Bean Quantities, e aqui no Open Bean Quantities eu vou começar a orçamentar as coisas que estão nesses IFCs. Não precisa ser um único IFC, podem ser vários IFCs. Tá? Então, veja só, tenho aqui o meu modelo importado lá do SIP Architecture, né, na sua visualização aqui 3D. Tenho aqui algumas opções, eu poderia trabalhar aqui com visualizações diferentes aqui, eu particularmente gosto de deixar assim, tá? Nesse tom assim claro, porque quando eu for selecionando os elementos eu consigo visualizar. E tudo que eu tenho aqui no meu modelo, na área gráfica, eu também tenho aqui na minha área, vamos dizer assim, esquemática, tá? Nessa tabela, que vem em inglês aqui, um pouco estranho a gente ver em inglês, mas para quem já estudou um pouquinho o Standard IFC, para quem já trabalha em IFC, já entendeu o que é isso aqui. Para quem ainda não conhece o Standard IFC, também não tem que se preocupar, porque é uma coisa bem simples. O Standard IFC, na verdade, o que ele faz? Quando a gente gera um arquivo IFC, existem classificações para tudo que existe nesse modelo BIM. Então, por exemplo, uma parede ela vai ser classificada dentro de uma classe que se chama IFC Wall, tá? A IFC Wall. Por exemplo, aqui todos os muros de contenção estão dentro de IFC Wall, porque um IFC gerado por um programa da CIP automaticamente coloca tudo que for parede dentro da classe IFC Wall, ou da categoria IFC Wall. Tá? As lajes, por exemplo, elas são classificadas como IFC Slab, tá? A IFC Slab. Então, tinha uma laje para o revestimento das pedras São Tomé, tinha uma outra laje onde eu vou ter, por exemplo, aqui o deck de madeira. Na verdade, vários pedacinhos de laje que eu fiz aqui, tá? Enfim, aqui algumas com menos de 3 metros, outras com mais de 3 metros, tá? E aí eu tenho, então, esses IFC Slabs. Outro exemplo que a gente tem aqui são os IFC Furniture. Então, as cadeiras aqui, como que diz, as espreguiçadeiras, ou a cadeira em si, talvez a mesa,
isso tudo é IFC Furniture. Os pilares, IFC Column, tá? Eu vou clicando aqui, para cada elemento que existe no meu projeto, eu tenho aqui ele listado dentro das categorias do Standard IFC. Por que é importante a gente seguir esse Standard? Porque, de alguma maneira, esse Standard, além dele definir como as coisas são classificadas, ele traz alguns parâmetros que são úteis para a nossa medição. Coloca um exemplo. Aqui nas lajes, né? Nas lajes, ou no caso nos slabs, que eu fiz um deck de madeira aqui. Primeiro, ele traz umas propriedades que ele chama de base properties, as propriedades de referência ou as propriedades básicas relacionadas à identidade desse elemento. Então, dentro dessa classificação do IFC, pois, a gente vai ter uma entidade, a entidade IFC Slab. A gente vai ter um nome do tipo ou type name, que a gente fala. Nesse caso aqui, eu coloquei deck de madeira mais de 3 metros, tá? Ele tem um parâmetro que é pelo fato de ele ser tipo pré-definido, tá? Vem aqui definido automaticamente. O próprio nome, qual que é a diferença entre o name e o type name? Se eu voltar aqui no Cypher Architecture, né, esse aqui, só para a gente usar o mesmo exemplo. Era o primeiro, o segundo pano de lajes aqui. Aqui no Cypher Architecture, então, é esse elemento aqui, tá? Esse elemento, se eu clicar nele, aqui com o botão de editar, esses dados estão aqui, ó. A etiqueta no CIP vai gerar aqui no IFC o type name, tá? Até vamos ver se eu consigo minimizar isso, ó. Colocar aqui, ó. Certo? Então, vamos aumentar esse aqui. Não consigo? Consigo. Só para a gente comparar, ó. Então aqui, o type name veio da etiqueta, tá? E o name veio da referência, tá? O name veio da referência. Por isso que eu falei isso para vocês antes. Em alguns lugares, talvez eu dê um nome, em alguns lugares talvez eu adote, agrupe por coisas que são parecidas através das etiquetas, tá? Porque lá na frente eu vou ter essas propriedades, vou ter um reflexo disso aqui na minha ferramenta de orçamentação. Daqui a pouco a gente vai usar essas propriedades para filtrar as coisas e fazer seleções dentro do nosso modelo BIM, tá? Antes de a gente medir. Legal. Além disso, eu teria aqui, por exemplo, nesse caso aqui, um outro parâmetro que ele é específico se ele é exterior ou interior. Isso, na verdade, é feito através dessa configuração aqui, ó. Quando a gente configura se isso aqui é cobertura, laje entre pisos, soleira, laje exterior, alguns vão estar como um elemento que vai para fora ou que vai para dentro da residência, do edifício, e em função do que eu for fazer, pode ser interessante, por exemplo, um cálculo térmico, saber se isso é fachada ou, não sei, divisória interior, porque uma fachada tem um cálculo de condensações e uma divisória não. Ou, por exemplo, se eu quero aplicar, sei lá, alguma coisa na minha orçamentação, que eu tenho um filtro que diz tudo que for do lado de fora. É muito difícil isso, mas pode ser meio estranho. Mas eu poderia mapear se eu quisesse, por mais que não seja um caso muito comum. Tá? Legal. Então a gente viu que existe uma coisa que se chama IFC. Os IFCs têm uma classificação internacional definida. Para que um programa seja Open BIM, ele vai trabalhar com o standard IFC. Então tem muitas empresas que desenvolvem software que trabalham com IFC por causa dessa classificação. Tá? E no caso, por exemplo, de uma classificação, falando de uma laje está dentro do IFC Slab. E o IFC Slab, a sua vez, tem umas propriedades de identidade, por exemplo, o nome, o tipo, um ID único aqui com um código único que é só desse pedacinho, não vai se repetir nunca, tá? E logo, depois a gente tem outras propriedades. Nesse caso aqui, algumas propriedades que são numéricas, propriedades de quantidade. Nesse caso aqui são as base quantities. Antes a gente tinha as base properties e agora a gente tem as base quantities. No caso de uma laje, a gente tem aqui, por exemplo, a espessura, o perímetro, a área bruta, a área neta, o volume bruto, o volume neto. Mas se eu for aqui, por exemplo, a um IFC column, né, um pilar, essas propriedades já vão ser diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho o comprimento, ou tenho a área da seção transversal, ou tenho aqui a área neta das superfícies desse pilar, ou o volume neto, ou o volume bruto, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, não sei, vamos ver se tem algum outro elemento, aqui uma viga, por exemplo, aqui, a FCB, na viga, vou ter alguma coisa também, ó, tenho aqui o comprimento, tenho a área da seção transversal, ou seja, em função da entidade IFC, eu vou ter uma ou outra propriedade. Por quê? Porque
pode ser que tenha mais sentido eu fazer o orçamento de uma janela por área ou por unidade do que por volume de janelas. Então, essas unidades não podem ser as mesmas, tem que ter uma coisa específica em função do tipo de elemento. E aqui, o Standard IFC, nesse sentido, ele já define quais são essas quantidades, tá? Ou essas maneiras de medir os elementos, né? Essas unidades. Legal, então aqui eu tenho vários pontos. Então, o passo 1 a gente já tem feito. A gente já importou o nosso modelo BIM para dentro do programa, já vimos essa classificação. O que a gente vai ter que fazer? Para cada elemento que eu tenho nesse modelo BIM, eu vou ter que dizer qual que é a composição equivalente, ou mais de uma composição, se for o caso. Então, eu vou ter que ter um banco de dados, um banco de preços, que eu vou ter que conectar a esse projeto para mim fazer essa extração das medições por um lado, as composições por outro, e a conexão deles, e depois ter meu orçamento. Eu vou fazer esse banco de preços do zero, vai ser bem rápido, vamos fazer um exemplo simples, usando o Arquimedes. Eu tenho aqui o Arquimedes aberto, comento, quem compra o Arquimedes, automaticamente não, dependendo dos módulos que compra no Arquimedes, tem um módulo que se chama Medição de Modelos BIM, que ele, além de ter uma ferramenta nativa do Arquimedes, ele também inclui o próprio OpenBIM Quantities. Tá? Então, se você já utiliza o Arquimedes e está pensando em avançar para uma versão mais nova do Arquimedes ou uma versão mais completa que a tua, existe um módulo que se chama Medição de Modelos BIM e ele inclui o próprio OpenBIM Quantities. Tá? Então, são dois programas que não é por acaso que eu vou fazer agora essa combinação entre eles. Funciona muito bem trabalhar com os dois em conjunto. Tá? Aqui, então, eu vou criar um banco de dados específico para mim. Vou usar o gerador de preços, que é uma ferramenta que eu tenho no Arquimedes, para a gente adicionar algumas composições no projeto. Então, vou colocar aqui banco de dados, por exemplo, da piscina. Tá? Piscina. Eu poderia ter um banco de dados já criado no meu computador, eu poderia ter importado a Sinap, eu poderia ter, enfim, poderia ter feito aqui qualquer banco de dados desses que a gente tem no Arquimedes, tá? Não precisa ser o que eu vou fazer agora, esse aqui é um exemplo bem simples, tá? Então, eu vou criar aqui, por exemplo, um capítulo, que eu vou criar aqui, por exemplo, um capítulo de estruturas, então, estruturas de madeira, por exemplo, madeira, vou criar um capítulo aqui para organizar minhas composições, vou criar mais um que eu vou dizer aqui, que vai ser, por exemplo, alvenarias, por exemplo, alvenarias, vou dizer que isso aqui é A, e vou dizer que isso aqui é alvenarias, tá? E vou criar mais um que eu vou dizer que são, por exemplo, os acabamentos, que aqui eu vou colocar AC, acabamentos, tá? Para não confundir aqui, eu vou colocar então esse A aqui, vamos editar ele aqui, não, vou deixar assim, deixamos assim, acabamentos, alvenarias e estruturas de madeira, já é suficiente, tá? Aqui dentro, vamos começar, por exemplo, pelas estruturas de madeira. Aqui dentro eu vou colocar algumas composições. Vou carregar o gerador de preços. O gerador de preços, na verdade, é uma base de dados que tem composições para todos os estados do Brasil. E eu vou procurar nessa grande base de dados algumas madeiras para pilar, para viga, para fazer essa estrutura. E depois a gente vai introduzir alguns outros elementos para as alvenarias, para os acabamentos, tá? E criar primeiro esse conjunto de composições que vai se conectar com o modelo BIM, tá? Essa primeira vez que a gente abre o gerador de preços, ele normalmente demora uns segundinhos até carregar a base de dados, mas vocês vão ver que depois que a gente faz a primeira composição, as próximas são bem rapidinhas, ele vai preenchendo bem rapidinho o orçamento, tá? Parece que eu tenho aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui o que me dizem. Nossa, tem várias perguntas, até agradeço a participação de vocês. Tem várias aqui. Acho que eu deixo as perguntas para o final, porque eu vi que tem várias, acho que a gente vai interromper muito e a gente deixa um minutinho para o final, tá bom? Olha, tem aqui o gerador de preços aberto, estou na região de São Paulo, é por estados, tá? Os preços são das capitais dos estados. Eu poderia trocar, poderia vir a Curitiba, por exemplo, vou vir aqui ao Paraná, selecionando o Paraná, ou, enfim, o estado que eu quisesse, tá? E aqui eu tenho essa parte de preços compostos. Posso personalizar em função das características da minha obra para ter um preço mais parecido com a realidade do meu projeto. Não vou mexer em nada aqui, mas isso aqui poderia ser feito. E eu vou vir aqui em estruturas, por exemplo, e se eu não me engano, existe aqui uma parte, ó, estruturas de madeira, onde eu tenho aqui, por exemplo, pilares de madeira. Tá? São composições de metro cúbico de pilar de madeira serrada, por exemplo.
Tem tanto metro cúbico como metro, tá? São as duas opções. Tá? Tem madeira laminada também aqui, tá? E aqui eu tenho algumas opções de cotiledôneas, de coníferas, a seção aqui, eu tenho características aqui da madeira. Vamos supor que é uma madeira de pinos, C30, vou colocar algum exemplo, e que vai ser um pilar, vamos ver lá no CIP Architecture de quanto que era o nosso pilar, para a gente ter algo parecido com o CIP Architecture. De 15 por 15, tá? De 15 por 15. Então, vou colocar aqui, vamos ver se ele deixa, consigo. 15 por 15, por mais que seja metro cúbico de madeira, não sei se tem alguém aqui que trabalha com madeiras, mas às vezes, dependendo da seção transversal, o próprio metro cúbico da madeira pode ser mais caro, pela dificuldade de encontrar aquela seção, ou pelo aproveitamento da peça. Então, o mercado de madeira tem esses detalhes. Nem sempre o metro cúbico de uma madeira ele é o mesmo em função da seção transversal. Então, por isso aqui ele pede para você selecionar isso, e ele te diz, ó, madeira de serrada de pinos, para pilar de até 3 metros, se fosse mais de 3 metros talvez não conseguisse esse tipo de madeira, ou fosse muito caro, que tem essa seção, classe de resistência C30, para inclusive aqui um teor de umidade de 12%, segundo a norma brasileira. Tá? Quanto custa esse metro cúbico em São Paulo? R$ 872,00 o metro cúbico. Ele vai aplicar ainda aqui algumas horas de carpinteiro e ajudante para fazer a colocação desse pilar no lugar que ele for posto. Tá? Além disso, ele me traz aqui uma espécie de resumo das normas que estão relacionadas, norma de desempenho, por causa que é uma estrutura, ou aqui projetos de estruturas de madeira 7190, tá? Cara, como que faz as fases de execução? Primeiro define os eixos, depois colocação provisória, aprumo, execução das uniões, enfim. Essa informação aqui ela é muito interessante para a gente mandar lá para o memorial descritivo, por exemplo, ou, enfim, se for fazer algum controle de qualidade na obra, alguma coisa assim. Inclusive, ele nos diz aqui quais são os resíduos que vão ser gerados segundo os códigos do IBAMA e do CONAMA. Classe B, o código 170201 do IBAMA, madeira. Ele vai gerar aqui um pouco de madeira. Inclusive, ele considera aqui um pouco de plástico, considerando que hoje em dia essas peças a gente compra nessas lojas, que vendem já peças quase que pré-fabricadas de madeira, e isso às vezes vem embalado no plástico, e ele considera aqui um pouco de resíduo de plástico. Depois a gente pode eliminar ou alterar se for o caso. Legal. Isso então é uma composição paramétrica que a gente fala, uma composição multiparamétrica nesse caso do gerador de preços. Eu faço a seleção, ele vai definir aqui umas características, vai me dar essa tabela aqui, tá? O metro cúbico que está custando aqui esse valor, tá? E eu vou aqui aceitar. O que ele vai fazer? Ele vai trazer aqui para o Arquimedes esse meu pilar, tá? Então eu tenho aqui metro cúbico de pilar. Vou fazer a mesma coisa com as vigas. Vai ser a mesma coisa. Inclusive, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos ver se ele deixa. E fiz uma segunda, que é a B. Tá? MS010 sem nada e MS010B. Sobre ela eu vou clicar, e vou clicar aqui no botão do gerador de preços. E aqui tem um ponto interessante. Ele vai me levar lá na base de dados, no mesmo ponto que eu deixei. Porque eu dupliquei e era uma EMS. Tá? Um código aqui da base. E eu vou só vir aqui, por exemplo, em vigas, e vou fazer uma alteração, e vou fazer que isso aqui é uma viga de madeira serrada. Tá? Então eu não precisei vir procurar, eu continuei navegando no mesmo ponto. Definiria a seção, definiria uma madeira, mesma situação. Tá? Vou deixar o que está aqui, mas vocês já entenderam. Mudou porque é uma viga, vai ter outras seções, vai ter outro preço, né? Outra repercussão, tá? Mas eu já tenho aqui meu metro cúbico de vigas. E para terminar aqui, eu acho que eu não vou ter as tábuas aqui tão fácil. Eu vou fazer uma edição de uma delas. Então, eu poderia vir aqui, vou fazer a mesma coisa. Essa aqui eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, vou deixar aqui a de baixo é a B. Vou clicar no botão do gerador de preços. Vou deixar ele carregar. E aqui eu acho que eu não vou ter uma tábua de madeira propriamente dita. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma viga, mas eu vou editar algumas propriedades dela. Por exemplo, vou deixar ela menorzinha, ele não deixa eu deixar ele com menos de 4, e de comprimento ele não deixa eu deixar mais como que 20, eu acho, vamos ver aqui, porque na verdade é uma viga, tá? Então, é uma viga de madeira serrada aqui, pode ser, mas eu vou levar isso aqui por enquanto assim, tá? Por enquanto assim. E vai servir de exemplo para mostrar a edição disso para vocês. Tá? Eu posso vir aqui agora, abrir isso aqui e transformar essa viga. Isso aqui, eu vou dizer que isso aqui é uma tábua,
ou uma tala, não sei na região de vocês como que vocês chamam isso, de 20 por 2, tá? Pode ser que essa tábua eu nem vou me preocupar com a questão da resistência, é uma tábua qualquer. E aqui eu vou alterar esse insumo e vou dizer que isso aqui é para tábua. Não vou apagar tudo não, só um pouquinho. Eu posso editar isso aqui, tá? Inclusive, obviamente que não tem sentido eu editar somente o conceito, né? Eu tenho que alterar talvez o preço. A 669 é muito caro para isso aí. Poderia ser uns 469 o metro cúbico de madeira para tábuas. Ou eu até poderia alterar e vender isso aqui por metro. Dizer que isso aqui é X metros de tábua de tanto por tanto e mudar aqui a repercussão, que agora está 1 metro cúbico. Tá? Então eu posso fazer essas alterações. Obviamente que vai alterar a mão de obra quando eu alterar essa unidade da madeira. Então aqui a repercussão do carpinteiro e do ajudante vai ser outra, e eu alteraria o rendimento. Tudo isso aqui é totalmente editável. Fiz o que eu queria fazer aqui, fiz a alteração, é só para vocês terem uma ideia de como seria, tá? Não vou entrar em mais detalhes, simplesmente para a gente não demorar muito, mas eu poderia editar o que fosse necessário, igual que eu poderia, inclusive, incluir aqui os pregos, os parafusos, ou, sei lá, o aluguel de uma determinada ferramenta que eu precise para colocar isso. Sei lá, estou colocando aqui algum exemplo. Eu poderia adicionar mais linhas aqui sem nenhum problema. Legal. Salvei aqui por enquanto. Para a gente ir rápido, eu vou fazer aqui a nossa contenção com uma alvenaria estrutural, por exemplo. Vou vir aqui em alvenarias, vou introduzir uma nova composição. Vocês podem ver que, uma vez que eu carreguei a primeira vez, o gerador de textos vai bem rapidinho agora. Ele já me jogou aqui no capítulo A, preparação do terreno, tá? Mas, na verdade, eu vou colocar aqui uma alvenaria, e acho que a alvenaria estrutural, ela está em estruturas. Então, aqui, ó, em estruturas, não, ela tem aqui no F, em paredes. Vamos ver aqui, paredes, alvenaria estrutural, por exemplo. Alvenaria estrutural, parede de alvenaria estrutural, parede de alvenaria estrutural de bloco cerâmico. Não quero bloco cerâmico. Eu quero de bloco de concreto, por exemplo. Aqui ele vai carregar de cerâmica. Não, quero de bloco de concreto. De bloco de concreto é a que mais tem na minha região. Então, vou fazer de bloco de concreto. E aqui eu posso escolher a família dos blocos, a resistência, se tem peças especiais, tipo meio bloco, amarração, canaleta, compensador. Vou definir as características da argamassa, se essa argamassa ela é industrializada ou feita em obra, se é cimento com ou sem aditivo, se é fornecimento em sacos ou a granel com caminhão, se eu vou ter silo na obra ou não. Tudo isso vai ter um custo, vai ter uma repercussão lá no meu custo final, né, aqui o meu grout, quantos quilos de aço eu tenho, se o meu grout é reforçado, esse aço, que tipo de aço que é, se eu vou ter algum elemento de ancoragem nos encontros entre essa alvenaria, tá? Obviamente que essa composição, ela é bem completa, ela é quase um mini programa só para a gente fazer o orçamento de 1 metro quadrado de alvenaria estrutural, né? Mas aqui, se eu simplificar um pouco, por exemplo, diminuindo a quantidade de aço, ou diminuindo aqui a quantidade de grout, ou não escolhendo muitas peças especiais, pode servir para essa minha alvenaria estrutural dessa contenção dessa piscina. Tá? Posso fazer isso. Agora mesmo, esse meu metro quadrado está sendo dividido em 8,17 metros ou 8,17 unidades de bloco por metro quadrado de bloco padrão e depois 1,12 de meio bloco, que eu posso dizer, não quero nenhum meio bloco. Ou aqui posso dizer nenhum de amarração em L, tá? Posso ir deixando isso aqui mais simples. Isso vai repercutindo automaticamente aqui embaixo. Veja que quando eu tirei o meio bloco, aqui já não aparece o meio bloco. A linha do meio bloco deixou de existir, tá? Quando eu tirei a amarração em L, o bloco 34, também deixou de existir, tá? Só ficou aqui o 50, que é a amarração em T, que é esse aqui, o 54, a canaleta e os demais. Ao mesmo tempo, o cimento, a água, a areia, a brita zero por causa do grout, tudo isso foi sendo redimensionado porque mudaram as juntas que eu tenho na minha argamassa, no meu metro quadrado de muro. Ele vai mudando o desenho, porque eu tenho mais ou menos peças, muda a argamassa, que por consequência muda a quantidade de cimento. Também muda a mão de obra, porque vai ter mais mão de obra se eu tenho peças pequenininhas do que se fossem peças grandes, eu vou ter mais juntas. Enfim, são rendimentos aqui que eu vou fazer essa alteração com essa seleção que eu faço na tela. Tá? Escolhi aqui a melhor combinação para o meu metro quadrado de contenção, levo lá para o Arquimedes. Vou deixar aqui guardado no meu projeto. Obviamente, poderia incluir aqui também um reboco, alguma coisa assim, ou a própria fundação dessa alvenaria. Enfim,
Isso aqui é suficiente para o nosso exemplo. A última coisa que eu vou trazer aqui é uma pedra São Tomé e um deck de madeira para os nossos acabamentos. Com isso, a gente já tem aqui o nosso exemplo, a nossa base de dados, para a gente levar lá para conectar com o modelo BIM. Tá? Então aqui, eu acho que, se eu não me engano, tem aqui nessa parte de arremates, revestimentos e forros. Tem aqui uma parte de revestimentos e, se eu não me engano, tem uma parte de pedras, pinturas, pisos, deve estar, pisos, base de pavimentação, argamassas, cortiça, cerâmicos, madeira, por exemplo, madeira. Aqui a gente acha o nosso deck, por exemplo. Assoalho, deck de madeira para exterior. Metro quadrado de deck de madeira para exterior, tá? Vamos selecionar isso. Aqui já, olha, aqui é outro programinha, vamos dizer assim, outra seleção. Não tem nada a ver com a viga de madeira, nem com a alvenaria estrutural. Aqui é um deck de madeira. Esse deck, ele pode ser instalado sobre um suporte já existente, que talvez seja o nosso caso, sobre ripas de madeira, que são fixas dessa maneira, flutuante sobre ripas, ou seja, nessa situação, elevado, por exemplo, com esses suportes reguláveis. No nosso caso, como que é? Ele é sobre suporte já existente. Aí, o que mudou quando eu fiz isso? Olha, se eu fizer aqui, ó, sobre ripas de madeira, ele adiciona uma tabela a mais aqui, uma aba a mais aqui, para a gente configurar as ripas, que ele vai incluir no orçamento. Ou se eu fizer aqui essa outra opção, também as ripas. Nessa opção, os suportes, ele vai aqui ter o preço, a gente vai incluir o tipo de suporte. Tá? No nosso caso, a gente vai ser sobre um suporte já existente e não vai ter nada, vai ser só isso aqui, porque eu já vou considerar no orçamento as vigas que estão lá na outra composição. Legal, aqui eu estou falando então só do deck. Esse deck vai ser de que madeira? Garapeira, cumaru, jatobá? Vamos ver aqui as cores. Eu acho que o cumaru fica legal, não sei. O jatobá, o cumaru, também tem que dar uma olhadinha no preço, né? Porque às vezes vai ficando muito caro. O cumaru custa 119. O jatobá, 118, parecido. A garapeira, 107. Legal. Tá mais ou menos parecido. Essa superfície, ela vai ser lisa ou ela vai ser com esses entalhes na parte de cima? Ah, isso deve mudar o preço. Vamos fazer aqui com entalhes para ver como que fica. Já deve mudar um pouco. A disposição das tábuas vai ser separada dessa maneira ou uma encostadinha na outra, tá? Posso escolher entre uma e outra. Vai mudar um pouquinho no rendimento. E a separação entre os apoios, ou seja, a distância entre esse ponto e aquele ponto. Quantos centímetros vai ser isso? 30, 35, 40? Essas uniões, elas vão ser com pregos ou com parafusos? Ah, com pregos. Isso tudo se refletiu aqui e eu tenho os meus pregos, aqui a lixadeira, tenho aqui a mão de obra e as tábuas do metro quadrado de deck, tá? Legal, esse é o deck que eu quero, aceitei, salvei e vou deixar lá no meu banco de preços, tá? Última coisa que falta é a nossa pedra São Tomé. Claro que eu teria que fazer uma base para essa pedra São Tomé também, né? Talvez ali um piso bruto, ou alguma coisa assim. Vai ter movimentação de terra, vou ter que considerar isso no meu orçamento. Eu vou ter, enfim, as sapatas, tem vários elementos. Mas eu acho que com isso aqui é suficiente para a gente fazer o nosso exemplo. Aqui estou em pisos ainda. Desculpa, eu não... estou em pisos. Vamos voltar aqui. Vamos colocar aqui uma pedra São Tomé, uma pedra Miracema. Acho que piscina, a pedra São Tomé fica melhor que a pedra Miracema. Vamos ver que opções tem aqui. Ó. Tem essa opção aqui. Ó. Eu estou então em pisos e aqui eu tenho a opção de pedra natural. De pedra natural. Piso de pedra natural com argamassa colante como material de fixação, por exemplo. Piso de pedra natural com argamassa colante de fixação. Tenho essas opções aqui. Ó. Tenho várias opções. Tenho granito, tem o mármore, vamos ver aqui esse mármore, ó, vai mudando aqui, né, o tipo de pedra. Tenho ardósia, tenho aqui miracema e tenho pedra São Tomé, por exemplo. Pedra São Tomé, em certas dimensões, daqui ainda vou definir se ela, o tipo de argamassa que a gente vai assentar, se ela é uma C1, a C2, vamos supor que aqui é a C3 para exteriores, né, ou essa opção específica aqui para pedras rústicas que existe no mercado. Tá? Isso vai se refletindo aqui embaixo. Argamassa, tal, tipo 3, tá? O rejunte. Qual que é a cor do rejunte? Se não vai ter junta, se vai ter junta, se esse rejunte é de uma cor ou de outra, qual que é a espessura dessa junta. Enfim, aqui se é um rejunte com argamassa epóxi ou acrílica, cimentícia, que era um rejunte cor grafite, que é parecido com a cor da pedra. Legal. Aceitei. Bem, já viram como que faz um banco de preços usando o gerador de preços aqui no Arquimedes.
Afonso, e se fosse a Sinap, a DENIT, o DEINFRA, as minhas próprias composições do meu escritório, eu poderia colocar no Arquimedes, igual você colocou essas composições do gerador de preços? A resposta é, claro, com certeza. Você pode fazer isso e, inclusive, você pode misturar composições de diferentes bases de dados, porque às vezes o orçamento que a gente vai fazer pega coisa de lugares diferentes. Se não é um orçamento público, às vezes isso acontece. Então não tem nenhum problema. Você pode vir criando. Inclusive aqui tem uma opção, deixa eu lembrar onde que era. Eu acho que aqui em processos, não, aqui em arquivo importar, você pode importar formatos CSV. Então, se você já tem a tua base de dados em Excel, ou tem, por exemplo, a Sinap em Excel, você pode simplesmente importar esse CSV. Aqui tem uns filtros que você pode aplicar e trazer tanto os insumos como as composições para dentro do formato do Arquimedes. E estando dentro do formato do Arquimedes, você pode fazer várias gestões que você pode fazer aqui dentro, já seja em controle de obra, fazer os próprios orçamentos, ou fazer o que a gente vai fazer hoje, que é conectar esse banco de preços com o nosso modelo BIM aqui no OpenBIM Quantities. Tá? Então, como que eu vou fazer essa conexão? A primeira coisa que eu vou fazer é fazer a exportação desse banco de preços em formato BC3, FIEDBC, vale? Que é um formato estándar de orçamentos. Se o IFC é o formato para o nosso modelo geométrico, do nosso modelo BIM, né? O modelo que tem a geometria e várias informações, se a gente fala de um formato que é um estándar aberto para orçamentação, ou seja, um estándar que funciona com várias ferramentas de orçamentação, esse estándar é o BC3. Tá? Então, vou exportar esse estándar em formato BC3. Vou escolher aqui um lugar. Aqui, por exemplo, vou colocar ele aqui pode ser aqui no meu desktop. Aqui, deixa eu ver onde que eu tenho ele. Aqui no meu desktop. Vou deixar ele aqui mesmo. Banco de dados da piscina.bc3 vai ser o nome do meu arquivo. Tá? Aceitei. Aqui eu posso configurar caracteres, precisão, enfim, detalhes que eu posso escolher na hora de exportar. E exportei essa informação, porque agora aqui no OpenBIM Quantities, eu vou vir aqui em bancos de preços. Eu poderia criar um banco de preços do zero aqui, criando manualmente esses bancos de preços. Eu posso vir aqui, criar um novo, adicionar um capítulo, adicionar uma composição, depois dentro da composição um insumo, dizer quanto que custa, e criando o meu banco de preços manualmente aqui dentro. Mas uma opção interessante, quando eu venho aqui e crio um novo banco de preços, é a importação de um BC3. Por isso que eu fui fazer rapidinho o meu BC3 lá no Arquimedes, porque era mais rápido eu criar esse BC3 lá com o gerador de preços do que fazer tudo aqui dentro do Quantities agora, nessa demonstração de 1 hora. Mas nada impede de você criar seu próprio banco de preços aqui dentro. Tá? Então, vou fazer aqui importação, vou procurar aquele arquivo que a gente exportou, eu guardei ele lá no meu escritório, lá no meu, como que diz, no meu desktop, banco de dados piscina.bc3. E vou dizer que isso aqui é o meu banco de dados da piscina, tá? Por exemplo. Aceitei. E é interessante que eu posso ter vários bancos de preços no meu OpenBIM Quantities, né? Inclusive, aproveito para mostrar para vocês, ó, importei aqui o banco de dados com a mesma estrutura que a gente acabou de criar. Eu tenho aqui, por exemplo, a Sinap do Maranhão. A Sinap do Maranhão eu importei em outras situações, eu tenho ela aqui disponível para usar em qualquer projeto agora. Ou tenho aqui uma outra Sinap que eu fiz uma modificação que eu chamei de Sinap Nova. Tá? Ou eu tenho aqui a base de dados da Colômbia, por exemplo, aqui. Ou fiz aqui para um outro dia que eu estava trabalhando com um exemplo para a Ásia, tá? Com dados em inglês aqui. Eu posso ter vários bancos de preços aqui, elementos estruturais. Ó, tem um banco de dados só para elementos estruturais em inglês. Então, eu posso ter lá para meus projetos que eu faço privados, para meus projetos para obras públicas. Se eu vou fazer licitações em estados diferentes, eu posso ter aqui bases de dados de estados diferentes. Tá? Não preciso ter uma única base de dados. Essa é uma grande vantagem de trabalhar aqui no OpenBIM Quantities. Nesse caso aqui, eu tenho esse banco de dados da piscina. Tá? Então, o que eu tenho aqui dentro? Tenho a estrutura, tenho as minhas estruturas, vamos aqui editar ele rapidinho. Estruturas, que eu tenho aqui meu pilar, e dentro do meu pilar a madeira. Tenho aqui alvenarias, tenho aqui, por exemplo, a alvenaria com todos os seus elementos, os blocos, exatamente o que a gente viu lá no gerador de preços. Tenho aqui os acabamentos, o deck e as pedras São Tomé, tá? Tenho aqui a informação. Aqui eu também poderia modificar se eu quisesse agora. Já seja o preço, os rendimentos, as descrições, tudo isso aqui é editável. Se eu quiser, eu posso editar, tá? Sem problemas. Legal. Temos, então, duas coisas feitas.
tenho feito, por um lado, a importação do meu modelo BIM para dentro do programa, e por outro lado, tenho minhas composições que eu vou conectar com esse modelo BIM. Como que eu faço para fazer essa conexão entre entidades IFC e dados do meu banco de preços, e composições do meu banco de preços? Vou usar os critérios de medição. Tá? Os critérios de medição é essa correlação que eu vou fazer entre um elemento e outro. Veja, eu também posso fazer listas de critérios de medição e ir usando de projeto em projeto. Porque vocês vão ver que o que eu vou fazer agora, eu posso salvar o que eu vou fazer agora e ficar usando isso mais para frente. Porque é muito provável que quando eu comece a trabalhar bastante com o CIP, eu comece a dizer que sempre meus pilares eu vou ter uma nomenclatura específica. Ou sempre as minhas lajes, as minhas paredes, as minhas janelas, eu vou adotar uma etiqueta específica. Da mesma maneira, nas minhas composições, os códigos dessas composições, com o passar do tempo, provavelmente eles não vão mudar. Provavelmente eu sempre vou ter no meu código esse número, que vai mudar é o conteúdo, já seja o preço, a descrição, os rendimentos. Mas os códigos, muito provavelmente eu vou manter com o passar do tempo. A Sinap não fica mudando de código sempre. Ela tem lá uma codificação que raramente ela muda. Às vezes ela adiciona uma nova, divide alguma, elimina alguma outra, mas em geral os códigos são sempre os mesmos. O que muda é o conteúdo desses códigos. E o que a gente vai fazer agora aqui é fazer a correlação entre aquilo lá do modelo arquitetônico com esses códigos. Se eu manter essa nomenclatura sempre, essa correlação vai seguir existindo. Então eu vou poder usar isso de um projeto para o outro, aproveitar de um projeto anterior. Obviamente que eu vou criar essa correlação agora para vocês verem como que faz, mas vejam quantos critérios de medição eu já criei aqui para diferentes casos que eu precisei. Tá? Vamos criar aqui um novo, então. Vou criar um caso aqui que vai ser esse exemplo de hoje, por exemplo. Meus critérios de medição da piscina, por exemplo. Tá? Quando eu fizer isso, eu vou precisar fazer uma estrutura, vou precisar organizar isso em pastas, subpastas, em capítulos de critérios de medição, porque cada coisa que está no modelo BIM vai ter que ter uma ou mais coisas no banco de preços. Então eu vou ter que organizar isso, não posso simplesmente ir colocando um atrás do outro. E a melhor forma de organizar, pelo menos na minha opinião, e eu vejo que tem muitos profissionais que fazem isso, é adotar a mesma estrutura que você tem no teu orçamento, ou no teu banco de preços. Nesse caso aqui no meu banco de preços. Tá? Se aqui eu tenho E, A e AC, estruturas de madeira, alvenarias e acabamentos, pode ser que seja interessante eu criar um critério de medição para o pilar, um critério para viga, um critério para tábua dentro de estruturas. Um para alvenaria dentro de alvenarias. Um para cada acabamento dentro de acabamentos. Essa estrutura de pastas eu posso aproveitar já do mesmo arquivo BC3 que eu gerei aqui no Arquimedes. Tá? Por isso que eu fiz aqui no Arquimedes. Eu posso aproveitar muitas coisas aqui. Então, eu vim aqui e vou usar essa opção aqui, importar ficheiro BC3, importar arquivo BC3. E vou procurar aquele mesmo arquivo que eu fiz antes, que era esse aqui, banco de dados da piscina. Qual que é a diferença? Aqui ele vai trazer somente a estrutura. Veja só, vai estar vazio. A estrutura de pastas que eu criei antes. E aqui dentro de estruturas, agora eu vou começar a criar as regras de medição. Tá? Vamos devagar. Vamos recapitular o que a gente tem. A gente tem um modelo BIM do CIP Architecture em IFC, exportado para o BIM Server Center, sem nenhum custo gratuito feito lá na nossa piscina. Exportei para o BIM Server. Abri o Open BIM Quantities. Comecei um novo orçamento. Nesse novo orçamento eu conectei esse IFC. Daqui que vai vir as minhas medições. Vimos que existe uma classificação que se chama IFC, que ela tem várias entidades, IFC Slab, IFC Wall, IFC Column, e dentro dessas classificações existem parâmetros da identidade desses elementos, se é um pilar, se é uma viga, se é uma laje, como se chama esse pilar, qual que é o grupo desse pilar, e depois alguns parâmetros quantificativos, o comprimento, o volume, a área neta, a área bruta, a área da seção transversal. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou lá no meu projeto, minhas entidades IFC, e vou dizer assim, tudo aquilo que é, por exemplo, pilar de 15 por 15, eu quero somar o volume de todos os pilares de 15 por 15 e dizer que é a composição de metro cúbico de pilar. Isso que vai ser uma regra de medição. Vamos fazer isso passo a passo. Primeiro, vou criar uma regra de medição. Essa aqui eu vou dizer que é a regra de medição dos pilares, por exemplo. Ou poderia ser dos pilares 15 por 15, ou dos pilares 15 por 15 de madeira, porque eu também tenho de concreto, vai depender do que eu tiver no meu projeto. Dos meus pilares, por enquanto. Legal. O que eu quero selecionar lá no meu modelo BIM para mim criar essa correlação entre modelo BIM e orçamento? Eu quero selecionar todos os pilares que tem 15 por 15.
Então, eu vou criar aqui uma seleção e vou dizer o seguinte. Aqui eu vou ter que incluir aqui com propriedades que vêm lá daquelas propriedades básicas ou propriedades de base de identidade dos meus IFCs. É meio chato, eu teria que escrever aqui conjunto, parâmetro, umas coisas aqui que eu nem sei onde que eu vou pegar essa informação. Como a CIP sempre quer ajudar todo mundo, ela sempre coloca essas flechinhas azuis aqui, e essas flechinhas azuis aqui fazem mágica no nosso trabalho. Se eu clicar aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai me dar aqui vários exemplos de parâmetros e eu posso preencher esses espaços automaticamente. Por exemplo, qual que era o parâmetro que definia se o pilar se chama 15 por 15? Ele era, se eu não me engano, através do name, tá? Name, por exemplo, na tábua é o name. Também poderia ser o type name. Vai depender se aqui eu coloquei o parâmetro na referência ou na etiqueta. No caso do pilar, eu coloquei no name, na referência, não no type name. Então, o que eu vou fazer? Eu quero mapear isso pela sua referência, ou seja, pelo seu name, tá? Então, eu vou usar aqui o name, tá? Quando eu aceitei, ele encheu aqui, que eu vou pegar lá nas base properties e que será o parâmetro name. Então, toda vez que existir um elemento no meu projeto, no meu arquivo IFC, cujo parâmetro name, que está dentro das base properties, seja igual ou não seja igual, ou seja, maior que, menor que, contenha, não contenha, enfim, uma condição que seja igual a um determinado valor, qual valor? Pilar 15 por 15 base, por exemplo. Todos os pilares que tem o nome pilar 15 por 15 base, eu quero selecionar esses caras, tá? Posso fazer o seguinte, os pilares aqui que eu tenho na minha base são os de baixo, tá? Eles têm comprimentos diferentes. Talvez não me importe, não vou fazer orçamento por unidade, mas se fosse, pode ser que eu tivesse que mapear esse carinha aqui, porque ele pode ser diferente desse outro carinha aqui, porque ele é mais curto, por exemplo. Eu poderia diferenciar isso aqui no nome, seria uma opção, ou eu poderia, inclusive, ir procurar outro parâmetro que não fosse o name. Por exemplo, sei lá, vamos ver aqui que opções tem, por exemplo, o ID, o Global ID, por exemplo. Global ID é um código que eu posso consultar de pilar por pilar e fazer uma lista de pilares que são iguais, selecionando um a um, tá? Uma maneira muito detalhada de orçamentar, um caso muito específico. Nesse caso, para mim, o caso do name funciona, tá? Porque eu já fiz de propósito lá no CIP Architecture para que o name, para que a referência estivesse padrão, que todos eles tenham essa referência, tá? Legal. Então aqui eu criei uma seleção. Eu já estou selecionando todos os pilares que têm esse nome, pilar 15 por 15. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma composição e dizer qual unidade, quais são as medidas desses pilares que eu quero utilizar. Como que eu faço isso? Aqui tem uma opção que é para abrir os bancos de preços, os mesmos que a gente tem lá naquele outro menu, tá? Então aqui eu tenho todos eles aqui, tá? Eu posso, inclusive, se eu não me engano aqui, alternar entre aqui, ó. Tenho aqui, ele tá meio apertadinho aqui na minha janela, ver se eu consigo aumentar. Aqui. Ó, todos aqueles bancos de preços que eu tenho lá introduzidos já no Quantities, eu tenho eles aqui, eu posso inclusive ir alternando de um para o outro, sem nenhum problema. Vou usar esse aqui, o banco de dados da piscina, e se eu não me engano, aqui em estruturas de madeira a gente colocou um pilar que estava por metro cúbico, tá? Metro cúbico, e eu quero então associar essas medições que a gente fez com essa composição. Como que eu faço isso? Só selecionar aqui a opção no meu banco de preços e usar o botão acrescentar. Fez isso, ele vai preencher aqui uns dados com a questão dos capítulos, o código, a unidade, a descrição dessa composição. E agora eu vou ter que dizer para o programa se eu quero medir esse pilar por metro cúbico, por metro linear, por área da superfície, que não tem sentido, mas eu poderia, por unidades. Qual que vai ser a maneira que eu vou medir? Qual que é o critério de medição? Eu vou usar essas ferramentas aqui como se fossem células do Excel para mim fazer contas aqui. Eu poderia multiplicar A por B por C aqui, criando uma fórmula. Na célula B, por exemplo, eu vou usar a flechinha e eu vou procurar, por exemplo, o volume. O volume, olha, no caso desse pilar, ou dessa seleção, eu consigo achar o volume neto ou o volume bruto, que nesse caso é igual, porque o pilar não tem nenhum recorte. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, o volume neto. Tá? E aqui eu posso dizer que a minha fórmula é B, simplesmente o volume. Eu quero medir o volume.
Por que tem essa fórmula? Porque às vezes pode ser interessante, vamos supor o seguinte, eu vou fazer a medição de um revestimento que eu tenho nos dois lados de uma parede. Eu posso medir a área da parede e multiplicar por 2 aquele valor, entendeu? E ter dos dois lados, por exemplo, tá? Ou quero fazer um desconto, quero fazer aumentar. Eu posso fazer contas aqui, inclusive combinando vários parâmetros, tá? Nesse caso é bem simples, é só o volume. B. Aceitei, tá? Legal, tenho aqui meu pilar já mapeado e associado a uma composição, tá? Antes de a gente fazer outra coisa, vamos fazer aqui uma viga. Vamos fazer uma viga. A viga até vou duplicar o primeiro critério de medição. Viga, tá? Viga, aqui dentro na seleção, em vez de eu dizer que ela é igual a pilar 15 por 15, vamos ver como que estamos nossas vigas. Nossas vigas estão com tábua 20 por 2 e vamos ver aqui, viga longitudinal, eu acho. Viga longitudinal. Então vamos dizer que ela é igual a, aqui eu vou tirar viga longitudinal. Tá? Daqui a pouco a gente faz para transversal. Pra vocês verem como que dá para colocar também mais de um elemento. Outra coisa que eu vou fazer para as tábuas, por exemplo. Tábuas. As tábuas, aqui na tábua eu vou editar e o parâmetro vai ser aqui tábua. Tábua de 20 por 2. Tá? Igual, aqui, desculpa, era aqui, tábua 20 por 2. Tá? O nome igual a tábua 20 por 2. Então criei aqui 3 casos. Tenho mais ou menos as estruturas. Depois a gente volta. Ficaram faltando algumas vigas e alguns pilares, mas depois a gente volta para vocês verem. Tá? Vou vir aqui em alvenarias. Em alvenarias eu vou criar um novo caso, que vai ser o muro de contenção. Muro de contenção. Tá? Nesse muro de contenção, vou fazer uma seleção. E no meu muro de contenção, o que eu tenho aqui? Eu tenho ele aqui. Eu tenho aqui, ó, na etiqueta. Ou seja, as referências mudam de muro para muro, mas eu fiz aqui uma etiqueta, que é um type name, que se chama muro de contenção. Então aqui, ó, em vez de se eu procurar simplesmente name, provavelmente eu não vou conseguir fazer. Mas se eu fizer com type name, ó, você vê aqui, colocar type name, aqui dentro eu vou conseguir achar o muro de contenção, tá? Muro de contenção. E a outra, agora aqui no meu banco de preços, vou vir aqui na minha parede de alvenaria estrutural e vou trazer ela para esse espaço aqui, para as composições que estão associadas com essa seleção. Então vou acrescentar. Coloquei ela aqui. Como que eu vou medir esse muro? Por perímetro multiplicado pela altura? Por área? Por volume? Por unidade? Vai ser por área. Então, quais parâmetros eu tenho disponíveis nessa seleção desses muros de contenção? Tenho vários aqui. Por exemplo, poderia ser a área neta lateral. É um exemplo que me poderia servir. Tá? Ou, por exemplo, a área bruta lateral. Nesse caso, outra vez, não tenho nenhuma janela que está sendo descontando a área. A diferença entre a área neta e a área bruta seria se eu tivesse uma abertura dentro dessa parede, por exemplo. Tá? Mas eu poderia trabalhar com outros parâmetros. Sei lá, o comprimento multiplicado pela altura. Não vou fazer isso, é muito complicado, mas vai que o meu muro, sei lá, tem alguma peculiaridade e eu preciso fazer isso. Tá? Qual que é a vantagem de trabalhar com esse parâmetro de área? Que se eu tiver um muro em formato de triângulo, ou um muro que foi usado, aquela ferramenta de transformar esboço em arquitetura que a gente tem aqui no Architecture, né? De fazer uma forma fora do convencional, eu vou conseguir pegar a área exata. Então, isso que é o bom de trabalhar com esse parâmetro de área. Então, vou fazer que isso aqui, nossa forma, outra vez é B. Tá? B porque é somente a área que eu quero considerar. Vamos lá abaixo, estamos acabando. Vamos fazer os acabamentos. Como diria, acabando com os acabamentos. Vamos fazer, por exemplo, nosso deck. Nosso deck, vou criar aqui uma outra seleção. O deck, como que eu fiz? O deck também deve estar aqui vamos ver aqui, por deck de madeira. Tá? Também está em etiqueta. Eu tenho 2 tipos, as de menos e de mais de 3 metros. Vamos supor que o preço muda se o comprimento das tabuinhas é maior ou menor que 3 metros. Por isso que eu fiz essa diferenciação. Eu poderia comprar um faixe, né, um feixe de tabuinhas de até 3 metros e outro com mais de 3 metros, pensando nessa modulação que eu vou fazer aqui dentro do deck. Tá? Na verdade, essa era a situação real, por isso que ele está separado. Tá? No gerador de preços não muda, então eu vou colocar tudo na mesma classificação. Mas pode ser que as composições que você tem, isso mude. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um type name outra vez, porque ele era no grupo, e toda vez que for, então, um deck de madeira de mais de 3 metros, eu vou colocar. Tá?
No caso da Pedra São Tomé, vai ser a mesma coisa. Pedra São Tomé, por exemplo. Ou poderia ser revestimento, o que eu quisesse colocar. Aqui, em vez de eu colocar o deck de madeira, eu vou colocar a Pedra São Tomé. Tá? Nesse aqui do deck, eu vou colocar o nosso deck de madeira, acrescentar. E vou colocar aqui também a área bruta, por exemplo. E a fórmula vai ser B. E aqui, no caso da Pedra São Tomé, vou colocar nosso piso de Pedra São Tomé, acrescentar, e a fórmula aqui vai ser, não é ainda, aqui ainda é a área bruta, por exemplo. E eu coloco aqui que a fórmula é B, tá? Faltaram algumas coisas. Nós voltaremos mais adiante para atualizar isso e vocês verem o sistema de atualização. Mas com isso aqui, se eu aceitar agora, e eu fechar esse painel de critérios de medição, olha o que acontece. Eu já tenho várias coisas aqui no meu projeto que começam a ficar verdes. Ou seja, primeiro, todas as paredes do nosso muro de contenção, e é por isso que eu deixo isso aqui agora em formato assim cinza, eu consigo ver que todas elas já foram incluídas no meu orçamento. Além do mais, eu consigo saber para cada elemento quais são as composições que estão associadas. Nesse caso aqui, esse elemento ele tem um tamanho de 1 por 0,24, então dá 0,24, e é essa a composição. Tá? Eu poderia ter várias composições, porque nesse mesmo muro eu poderia ter colocado o reboco, eu poderia ter colocado a pintura, eu poderia ter colocado qualquer outra coisa associada a esse mesmo objeto BIM, ou essa parte do meu modelo. Se eu vier aqui nas minhas lajes, olha que interessante. Todos aqueles que são mais de 3 metros já estão verdes, mas aqueles que estão menos de 3 metros ainda não estão. Por quê? Porque eu ainda não mapeei os menos de 3 metros, eu mapeei somente os mais de 3 metros. Tá? Então isso é interessante porque já me avisa se eu estou esquecendo de alguma coisa. Tá? Então eu já sei que esses aqui eu não estou esquecendo. Tá? Aqui, ó, tem alguns outros elementos, ó, essa calçada que eu tinha aqui em cima, ou essa calçadinha, que eles nem tinham propriedades na parte da etiqueta. Porque certamente vai estar vazio. Olha só, aqui em cima está vazio. Eu não defini uma etiqueta. Então, aqui eu talvez tivesse que vir aqui agora no CIP Arquiteto e dizer isso aqui é a calçada. E a calçada, depois quando eu mapear, vai ser outra composição. Tá? Ou eu poderia simplesmente dizer que pela referência ao forjado 043, que é o valor que está aqui, ou o dado que eu colocasse. Tá? Legal. Mais coisas que eu tenho aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, na minha parte das colunas, olha só, todos os pilares de 15 por 15 que são base estão mapeados, mas os topos não, porque eu não incluí. Tá? Então, se eu fizer aqui um zoom, os pilares que são de topo não estão incluídos, mas os de base já estão. Tá? Legal. E assim sucessivamente. Os outros elementos todos vão estar na mesma situação. Para mim saber quanto que está meu orçamento agora. Vamos ver quanto que está custando esse projeto nessa situação, sem estar tudo mapeado. Vamos ver o que acontece. Vamos aqui no nosso orçamento. Ó, então eu estava em medição e agora eu vim para o orçamento. Aparece aqui tudo vazio por enquanto, mas aqui a gente não precisa trabalhar muito. Na verdade, aqui ela é uma parte muito rápida. Eu só preciso vir aqui nesse botão de atualizar a medição, escolher qual que é o banco de dados que eu estou trabalhando, nesse caso é o banco de dados da piscina. Atenção, isso aqui é muito interessante, porque imagine que você está fazendo um projeto, que você usou a Sinap de janeiro para fazer o orçamento, e agora você está em julho, deu pandemia, mudou todo o preço de tudo, a Sinap atualizou, e você precisa fazer o orçamento de novo. Você só tem que importar esse orçamento de novo para o Quantities e aqui selecionar de janeiro para julho, porque vai ser o mesmo código. Então você pode ver primeiro quanto custava a tua obra lá em janeiro e ver agora quanto que ela está custando sem fazer mais do que isso aqui, de selecionar um ou outro banco de preços nessa seleção. Tá? Isso também pode ser feito, por exemplo, numa análise regional. Eu tenho um projeto tipo que eu vou executar em diferentes regiões do Brasil e eu quero ver quanto que ele custa em Minas Gerais, no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. Então eu posso ter aqui diferentes bases de preços, sempre com a mesma estrutura, que eu faço uma simples modificação e tenho uma ideia do quanto que custa. Então é muito versátil, é muito potente essa ferramenta, porque a gente pode combinar muita coisa aqui. Tá? Nesse caso, banco de dados da piscina, aceitei. E se eu quiser, eu posso aplicar um percentual. Eu quero considerar que é tudo 5% mais caro do que aquilo que eu já tenho no meu banco de preços. Ou tudo é 5% mais barato. Enfim, posso aplicar isso aqui. Mas existem outros pontos do programa, a gente pode ver depois, para aplicar as taxas, por exemplo, do BDI, ou os encargos que tiverem associados ao projeto. Tudo isso é configurável e a gente pode mudar.
Tá? Mas eu poderia fazer isso aqui agora. A mesma coisa poderia ser se eu quisesse dizer, olha, vamos ver quanto que custaria se fosse na Argentina e colocar aqui a conversão do real para o peso, por exemplo. Tá? Fazendo aqui uma suposição bem talvez superficial, mas isso seria possível. Aceitei? Aceitei. E olha o que eu tenho aqui. Tenho ele custando, por enquanto, R$5.000, tá? Muitas coisas estão faltando, tá? Mas eu já tenho aqui meus pilares, e eu tenho nesse caso aqui, ó, 0,47 metros cúbicos de pilares, custando R$2.000 um metro cúbico, portanto, R$985 nesses pilares da base, porque a gente não colocou ainda os pilares do topo, tá? Na parte das alvenarias, eu tenho aqui um total de 16,86 metros quadrados, custando 63 o metro, dando 1.068. E eu posso ver cada um dos elementos. Ó, tem um elemento de 1,58 por 1, outro de 3,8 por 1, tá? Com as suas respectivas áreas e um total de 16 metros quadrados de área. Ah, eu tenho aqui meu deck. Meu deck tenho esse tamanho aqui. O deck deu, então, 30 metros quadrados de deck. Tá? Então, aqui já tenho uma parte do meu orçamento. Faltam aqueles elementos que não foram mapeados 100% ainda. Tá? Então, vamos ver se a gente mudar essas coisas. Vamos fazer algumas atualizações aqui e ver o que acontece. Porque, claro, eu vou continuar trabalhando nesse orçamento. Quem sabe, vou continuar modelando aqui no CIP Architecture, porque quem sabe eu não terminei o projeto ainda. Só estou fazendo uma estimativa. Então, vamos fazer algumas modificações aqui e ver o que acontece. Primeira modificação que eu vou fazer é, eu quero incluir também esses pilares que são do topo, porque eu só fiz os da base. Como que eu faço para incluir os dois? Se eles são diferentes no modelo BIM, mas do ponto de vista de orçamento eles são iguais. Vou voltar aqui no meu critério de medição do modelo BIM, critérios de medição. Nesse caso aqui ele era o meu critério de medição da piscina. Vou editar, tá? E aqui, vou colocar aqui na estrutura de madeira, naquela medição dos pilares, eu tenho o pilar que é 15 por 15 base, mas eu também quero que seja ou de 15 15 base ou 15 15 topo. Então, o que eu faço? Esse E eu tenho que colocar ou um ou outro. Se for o de 15 15 base, pode ser. Mas se também for o 15 15 topo, também vale. Também quero. Devo escrever aqui, ó, topo. Tá? Legal. A mesma coisa eu poderia fazer com o deck. Por exemplo, o deck a gente fez toda vez que seja um deck de mais de 3 metros, mas como vai custar a mesma coisa, eu posso vir aqui e dizer que se não for de 3 metros, for também menor que 3 metros, menos de 3 metros, não tem problema, desde que os dois estejam com essa condição de ou um ou outro, tá? A Pedra São Tomé, mesma coisa, tá? Então aqui eu teria essas opções, tá? Aqui até vou colocar aqui, por exemplo, a área net, para ver se tem uma diferença. Net area, por exemplo. Tá? Legal, aceitei. Se eu fiz essa modificação a nível de medição, essa é uma primeira modificação que eu posso fazer. Tá? Aceitei, vamos ver as diferenças. Se eu ver aqui, por exemplo, agora no meu IFC column, já veja só que os pilares topo já estão em verde, iguais que os da base. Já estão sendo considerados no meu orçamento. Só ficaram as sapatinhas de baixo que são diferentes. Aqui a gente vai ter que colocar outra composição. Mas aqui o topo e a base já estão incluídos. E se eu vier agora aqui no orçamento e simplesmente atualizar a medição, eu posso aqui fazer isso aqui e agora ele vai mudar, ó, já mudou bastante. Também tinha ficado fora aqui, ó, o piso da Pedra São Tomé que estava errada o parâmetro da área, tá? Por isso que deu um preço muito alto aqui. Mas aqui eu fiz aqui, ó, e meu pilar, veja só, já ficou em laranja tudo, inclusive o topo. E já aumentou bastante, era 0,47, foi para 0,71 metros cúbicos de pilar, tá? Então, essa é a primeira modificação que eu posso fazer. Eu posso alterar os critérios de medição do meu projeto em qualquer momento, tá? Em qualquer momento. Afonso, mas eu vi que essa madeira que você escolheu para tua madeira era madeira de pinos no teu pilar. E eu queria que fosse uma madeira um pouco mais bonita, uma madeira talvez mais cara, mas é um lugar que é nobre e essa madeira de pinos não fica bom. Vamos escolher uma outra madeira. Tá bom, vamos escolher aqui uma dicotiledônia qualquer, tá? Sem nenhum problema. Ah, eu quero que ela seja de angelim, ou de jatobá, ou maçaranduba, sucupira. A madeira que você encontrar.
talvez seja complicado achar uma madeira de 15 por 15 nessa seção, mas vamos supor que a gente acha. Vamos lá. C30 Angelim, legal, vou fazer uma modificação no meu banco de preços, Afonso. Mudou o conteúdo de uma composição. Isso vai estragar tudo que a gente fez até agora? Lógico que não. Porque quando eu fiz essa alteração, veja, o código se manteve. E se eu vier agora aqui e refazer esse projeto, esse processo, não vai ser nada complicado, exportar o BC3, inclusive com o mesmo nome, com as mesmas configurações, vou vir aqui no Quantities, aqui no meu banco de preços, vou vir aqui nesse que a gente está fazendo, que era o banco de preços da piscina, e vou importar outra vez esse banco de preços. Vamos vir aqui no nosso desktop, tá? Se a gente for bem organizadinho, trabalhar com uma pasta sempre com os mesmos nomes, a gente não vai ter nenhum problema. E fizer essa modificação, olha aqui dentro, estruturas, Cerrada de Pinos. Opa, fiz uma coisa errada aqui. Fiz uma coisa errada, eu tenho que importar, ó. Só que eu tenho que atualizar o banco de preços. Vamos ver se ele deu certo agora. Por que ele não deu? Onde que eu errei aqui? Pode ser que a exportação não tenha terminado. Vamos ver. Ele deveria dar certo. Vamos ver aqui, importar. Vamos ver com essa opção aqui. Aí, ele não está alterando aqui, mas ele deveria estar alterando. Vou fazer uma coisa. Eu vou apagar isso aqui para ver, mas aqui deveria estar. Deixa eu pensar onde que eu estou errando aqui. Importar. Eliminar os dados do banco de preços ou atualizar os bancos. Vamos eliminar, por exemplo. Ele já deveria sair aqui, nosso BC3 aqui. Angelim. Acho que talvez não tenha exportado bem, pode ser. Vamos ver aqui, mas já deveria dar certo. Orçamento. Talvez eu tenha selecionado outro arquivo que eu tinha. Exportar. Esse aqui está no meu escritório. Tá. Não sei aqui onde que eu estou errando, mas vamos lá. Vou fazer uma coisa aqui. Posso apagar esse aqui por enquanto. E vamos importar de novo. E vamos ver se ele traz. Agora ele trouxe... Que estranho. Ele deveria estar trazendo. Não sei, tem alguma coisa aqui que eu estou errando. E ele não está trazendo o meu... Olha, ele trouxe Pinho do Paraná agora. Ele não trouxe o meu... a viga pilar. Ele não trouxe o meu Angelim como eu queria. Tá. O que a gente pode fazer aqui, ó, é fazer o seguinte, eu posso até trazer um novo banco de preços, não tem problema. Tá? Eu posso vir aqui, ali tem alguma coisa que eu errei, que agora não sei onde que eu estou errando. Eu posso vir aqui e trazer meu novo banco de preços. Era banco de dados atualizado, por exemplo. Tá? Ele tem os mesmos códigos. Então, o mesmo mapeamento vai dar certo. Tá? Banco de dados atualizado, eu salvo, venho aqui em orçamento, e se eu atualizar aqui, eu posso escolher agora banco de dados ou banco de dados atualizado. Eu quero banco de dados atualizado. Vamos ver se ele já trouxe. Pilar. Esse pilar Pinos. Tem mais coisa aqui. É o mesmo problema. Não sei o que eu estou errando aqui. Pinos. Pode ser que meu BC3 não esteja... Será que eu não salvei? Pode ser isso. Pode ser que eu não tenha salvo e meu BC3 não esteja bem. Vou colocar aqui banco de piscinas 2, por exemplo. Por quê? Arquivo, exportar, escritório, banco de piscinas 2, por exemplo. Estou achando que eu estava exportando para lugares diferentes e estava importando um arquivo diferente aqui no Quantities. Medições, banco de preço, vamos voltar aqui era banco de dados piscina, vamos editar, vamos importar, agora aqui no meu escritório, o meu banco de piscinas 2. Vamos ver o que acontece agora. Agora sim que eu tenho o meu Angelim. Veja só. Certamente eu estava exportando o meu VC3 para uma outra pasta, a pasta que vem por default no programa, e não para o meu escritório,
e selecionava o arquivo que não estava atualizado. Por isso que a gente não via o Angelim aqui. Tá? Esse que é o problema. Legal, então eu posso fazer essa modificação. Se eu vier aqui no meu orçamento e agora eu atualizar, né? Agora até estou usando o mesmo banco de dados, porque eu só mudei o banco de dados que eu fiz. A gente já vai ver, ó, mudou o preço e aqui agora aparece aqui nossa madeira de Angelim. Tá? Então essa é uma modificação que eu posso fazer. Ah, Afonso, mas a gente estava pensando, talvez o projeto de arquitetura a gente tenha que mudar. E, por exemplo, a gente vai fazer isso mais largo, vai ter mais pilares, vai ter mais... Toda essa parte aqui a gente vai ter que aumentar ela um pouco e vamos fazer uma extensão do nosso deck aqui, tá? Fiz uma besteira aqui, né? Obviamente que não seria uma coisa assim tão básica, mas teria alguma modificação. Vai mudar a quantidade de vigas, vai mudar a quantidade de deck, vai mudar o muro, vai mudar o pilar, tá? Vai mudar várias coisas aqui. Eu quero ver quanto que vai custar esse preço, quero ver quanto que vai ficar. Será que dá muito trabalho? De jeito nenhum, porque se eu exportar isso aqui agora, substituir o arquivo anterior, vamos deixar ele girar aqui o nosso IFC, como já está mapeado, e os elementos que eu acabei de copiar têm as mesmas etiquetas, as mesmas referências, tá? São as mesmas entidades IFC, porque isso o programa faz para você sozinho. Eu só vou ter que ir lá no OpenBIM Quantities agora, quando terminar a exportação, atualizar o modelo BIM, tá? Então, vou vir aqui no OpenBIM Quantities. Inclusive, se eu vier aqui agora no modelo BIM, olha, ele está piscando aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ó, aparece um ponto de exclamação e ele diz, tem um documento aí no teu projeto que está novo, que tem alguma modificação aí, ó. O documento que se chama arquitetura. Vou atualizar. Tenho aqui o ficheiro de arquitetura, vou aceitar. Vou trazer essas modificações do IFC para dentro do Quantities. Vamos deixar aqui ele carregar. Ó, até apareceu aqui a nossa modificação, certo? Se eu ver aqui, ó, os pilares topo e os pilares base estão todos mapeados. Inclusive, vamos ver se a gente acha um dos novos. Por quê? Porque continuamos com a mesma referência. Tá? A mesma referência de pilares se manteve. Quando eu copiei esse pilar, ele ficou com a mesma referência nesse. Tá? E como está associado à mesma composição, se eu ver aqui agora no orçamento, deixa eu só salvar ele aqui, atualizo a medição, ele estava em 16 mil. Uso o mesmo banco de dados, com os mesmos critérios de medição, aceitar, e já vai para 17, porque ó, já tenho agora mais pilares nesse caso. Tá? Isso se aplicaria a qualquer coisa que eu faça no projeto. Tudo que já estiver na minha base de dados, do meu critério de medição aqui, ou no meu critério de medição, se eu usar sempre essas mesmas referências, eu sempre vou ter esse processo automático. Então, o que é uma boa prática? Com o passar do tempo, você vai criar suas famílias lá no Civil Architecture e vai nomear essas famílias, vai classificar essas famílias. Essas famílias você vai buscar um nível mais de informação para a tua entidade BIM, que é a informação econômica, associando essa família a um código do teu orçamento. Então, se você trabalhar com isso sempre em paralelo, você vai ter quase tudo sempre automático. Só vai precisar modificar aquilo que, igual que acontece com a Sinap, quando aparece uma coisa nova, ou quando alguma coisa deixa de existir, alguma coisa que você tem que separar em duas ou mais, mas de maneira geral, com o passar do tempo, você pode ir criando outras bibliotecas e trabalhando com tudo isso conectado. Tá? Exportação, muito simples, eu posso devolver isso aqui para o Arquimedes agora. Posso levar isso aqui para o Arquimedes, inclusive com as medições, ou eu posso exportar isso aqui em várias coisas que eu posso fazer aqui em PDF, por exemplo, medições, orçamento, medições de orçamento, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, mas se eu fizer um orçamento aqui, vou dar um nome para ele, vamos ver o que sai aqui nesse primeiro PDF, sai aqui essa informação, tá? Com a informação que a gente adicionou aqui, tá? Mas eu poderia devolver, por exemplo, para o Arquimedes se eu quero trabalhar com controle de obra, se eu quero mandar depois para algum outro, sei lá, algum outro programa, por exemplo, fazer uma exportação aqui para qualquer outra opção aqui, tá? E o que eu faria seria incluir aqui as quantidades do modelo BIM dentro desse orçamento do Arquimedes, fazendo lá do Quantities. Como que eu faria? Simplesmente teria que exportar esse BC3 de volta, dizer que isso aqui era o orçamento final, por exemplo, né? Vim aqui no meu, aqui, por exemplo, no meu escritório, vou colocar aqui no meu desktop, orçamento final, e aqui, por exemplo, no Arquimedes, eu poderia vir arquivo e importar, nesse caso, só as medições, porque as composições são as mesmas, então importar
quantitativos de programa, não, importar quantitativos de BC3. Eu seleciono aqui meu arquivo, que era o final. Importação foi realizada e olha, tenho aqui agora as quantidades com o orçamento final aqui, que veio do modelo BIM. Inclusive, veja só, os dados que estavam lá no CIP Architecture, deck de madeira mais de 3 metros, menos de 3 metros, ou aqui pilar, né? Pilar, nesse caso aqui ele não tem o dato, mas enfim, tá desglossado. Muro de contenção, vieram parar aqui no meu orçamento e quando eu fizer a exportação disso, impressão disso com uma das diferentes opções que tem aqui no Arquimedes, a gente vai levar esse dado lá para o orçamento. Tá? Muito bem. Vamos ver aqui que eu acho que a gente tem algumas perguntas. Boa tarde, Afonso. Quando puder, me responde algumas dúvidas. Tem como girar um muro pantalha a 45 graus? Eu só encontrei 90 graus. É possível copiar um andar completo, murais? Antônio, sim, tem. Como isso é uma coisa do CIP Architecture, daqui a pouquinho a gente vê, tá? Vou deixar essa parte do CIP Architecture mais para o final. Como gerar muito de orçamento, a gente já vê isso aí. Mais uma pergunta sua. Para ver o desenho 3D no layout, uma vez exportado no BIM Server, o projeto tem que estar completo, porque eu exportei e não estou vendo nada no layout. Não precisa estar completo, precisa ter alguma informação gráfica no teu IFC. Tá? Se ele não está aparecendo, veja se você selecionou o IFC no momento de importar o IFC dentro do OpenBIM Layout. Tá? É possível exportar o arquivo feito no CIP Architecture para Iberic? Se o Iberic importa IFCs, eu acho que sim. Nós trabalhamos com OpenBIM, eu não sei como que é a questão do Iberic nessa parte, mas se ele trabalha com importação de IFCs, eu acho que não haveria nenhum problema. Tá? Mas eu não conheço muito o Iberic, não trabalho muito com essa ferramenta. É possível fazer banco de dados de outras formas sem Arquimedes? Claro que sim, Esther. Você pode, é o que eu estava falando, aqui eu pulei essa parte por ser mais rápido, mas aqui tem toda uma interface pensada nisso. Então, aqui no meu banco de preços, nesse mesmo que a gente criou agora, eu posso editar e falar assim, olha, eu quero adicionar mais um capítulo. Eu quero criar o capítulo de, sei lá, de revestimentos ou de qualquer coisa. Revestimentos, né? E aqui, criei ele aqui dentro, sem querer até, dentro do AC. Você consigo mover, ó, dentro aqui. Eu posso, mover esse, o que eu quero é mover, tô fazendo burrada aqui. Vamos ver se ele me deixa, não me deixa. Aqui não. Enfim, fiz burrada, eu dupliquei tudo que eu não queria aqui. Eu queria só mover esse aqui para cima, mover para cima, não me deixa. Eu fiz onde eu não queria, vamos fazer de novo. Se eu clicar aqui em artigos e criar um novo capítulo, revestimentos. Tá? Aceitar. E aqui dentro, eu vou criar, inclusive, sei lá, um subcapítulo, nesse caso, eu poderia criar. Revestimentos exterior. Revestimentos exterior. Exterior. Tá? Legal. Aqui dentro tem o RE. Vou ter, por um lado, os artigos, que são as composições, e, por outro lado, os insumos. Vou criar uma nova composição, sei lá, de alguma outra madeira, por exemplo, ou um revestimento qualquer. Eu venho aqui e posso adicionar unidade de obra. E aqui eu vou dizer o código. Esse código, eu posso procurar um código, ou posso dizer, vai ser o código RE 010, por exemplo. E vai ser por metro. Isso vai ser, por exemplo, não sei, uma mão de obra, maquinária, material, resíduos, materiais. E o preço vai ser de tanto, vai ser de 23. E o texto vai ser esse aqui, texto, tá? Essa é uma opção. Tenho aqui uma composição, como que eu posso dizer assim, fixa, tá? Mas aqui eu posso adicionar agora um recurso a essa composição. Então eu posso vir aqui e procurar, dentre todos os outros recursos que eu já criei, sejam, por exemplo, preços unitários, vou colocar aqui, por exemplo, um bloco estrutural, que vai ter 2 nessa composição, e também vou adicionar aqui nessa composição um cimento. Vamos ver se eu acho um cimento aqui. Cimento esse aqui, que vai ter 0,34. Vou colocar uma coisa aqui ao azar, certo? E aceitei, tá? Aqui no meu banco de preços, fechei aqui, ficou a minha composição, ó, criada do zero. Eu posso, inclusive, vir aqui agora e dizer, não eram 2 blocos, eram 2.3.
Ah, e não era esse código que veio desses materiais que eu criei. Era um outro bloco. Um bloco que nem tem aqui. Vamos fazer esse bloco. Posso vir aqui e vamos ver se eu consigo duplicar esse aqui. Olha, ele ficou em vermelho porque eles são idênticos agora. Mas eu vou dizer, esse aqui vai ser o B, esse aqui vai custar 1,21 e ele vai ser o 20 por 19, tá? E aí eu já tenho mais um insumo, tá? Esse insumo eu quero usar nessa aqui, não era esse, era o outro. Então eu posso pegar esse código, não apagar. Quero pegar ele aqui, posso vir aqui e dizer que é esse código. Ele já alterou aqui, vai ter que alterar. Se eu atualizar alguma coisa aqui, eu acho. Aqui tem que ser, vamos pegar ele aqui. Ele era o B, enfim, o bloco que fosse, certo? Procuro ele aqui, esse aqui, e agora eu tenho ele aqui, tá? Então eu posso ir criando aqui sim, o meu grupo de preços do zero. Não preciso sempre importar do Arquimedes. Eu fiz pelo Arquimedes porque eu queria fazer isso mais rapidamente. Se eu fosse criar todo esse banco de preços agora, daria mais trabalho. Tá? Legal. Acho que chegamos até o final das perguntas. Eu vou aproveitar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui se está certo. Eu vou ver aqui que o Antônio pediu aqui. Tem como girar um muro pantalha a 45 graus? Eu só encontrei em 90. E é possível copiar um andar completo? Tá. Vamos fazer as duas coisas, Antônio. Vamos lá. Deixa eu abrir o Chip Architecture aqui. Veja só. Não tem como você girar o muro pantalha, ou o muro cortina em português, no caso, a 45 graus. Mas tem como você fazer um muro cortina de outra maneira a 45 graus. Vou fazer ele aqui para você ver. Vou criar, por exemplo, aqui um esboço. Por exemplo, vou fazer uma linha aqui. Vou fazer outra linha aqui. E vou tirar a ortogonalidade e vou trazer ele aqui, ó. Vou criar esse triângulo, tá? Esse triângulo eu vou fazer uma extrusão. Uma extrusão que eu vou trazer ela aqui. Vai ser a fachada do nosso edifício inclinada, tá? Não sei quantos graus tem aqui. Essa fachada, eu vou fazer outras extrusões aqui. Extrusões, por exemplo, de 1 metro em 1 metro, tá? Aqui uma, outra. Oi, não, aqui não. Vou fazer diferente aqui. Vou vir aqui, ó. Vou até apagar por enquanto essa parte aqui. E vou vir aqui com Antes eu vou dividir ele, vai ficar melhor. Eu vou dividir aqui na metade, na metade da metade, na metade da metade da metade. Tá? Vou fazer aqui alguns cortes aqui na nossa extrusão. Tá? E aqui até vou aproveitar, não, acho que esse aqui não vai precisar, só isso aqui. Vou copiar esse pedacinho aqui, vou trazer ele aqui, aqui, vários deles. Tá? Eu estou desenhando aqui a modulação da minha fachada cortina, do meu muro pantalha. Tá? Minha fachada cortina, meu muro cortina, depende como que você chama. Aqui em arquitetura, dentro de aberturas, eu tenho uma opção que é superfície acristalada, superfície envidraçada em português. Em espanhol, superfície acristalada. E eu tenho a opção de introdução por superfície. Então, eu posso dizer que vai ter aqui uma espécie de marco, né, de aro, a moldura da minha janela, e eu posso, por superfície, vir dizendo, eu quero colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E eu vim criando essa fachada mais específica, que não é uma fachada cortina normal, uma fachada inclinada nesse caso. Tá? Então, de acordo com o desenho. Qual que é a vantagem disso? Se eu vier e fizer uma forma mais complexa, sei lá, tipo essa aqui, um círculo com outro círculo, com outro, sei lá, aqui é muito grande, mas aqui, tá? Eu posso vir e aplicar esse sistema independente da complexidade. Então, posso vir aqui, ó, superfície envidraçada e colocar aqui, ó. Isso é genial, porque se eu quiser fazer o desenho de uma catedral, por exemplo, todos os vitrais de uma catedral, eu posso importar um desenho desse vitral, por exemplo, da internet, desenhar com o esboço a modulação dos vidros, e ir trocando as cores e fazer o vitral sem nenhum problema, sabe? Porque se a gente desativar o esboço, ó como que ele fica. Ele fica realmente aqui uma entidade BIM, né, um IFC window nesse caso, eu acho. E além do mais, isso aqui ele é um elemento separado. Tá? Então assim você poderia fazer. A outra pergunta que você me fez é se eu posso copiar andares. Né? Então eu vou mostrar aqui para vocês um projeto que a gente fez essa manhã, que foi para a Universidade do Vale, na Colômbia.
que a gente trabalhou com um projeto de um edifício que vai ser construído lá. Ele tem até, é bem legal porque ele tem um observatório astronômico na cobertura, e ele é de vários andares. Ó, esse aqui é o edifício que a gente fez hoje cedo, e veja só, o que estava me falando, posso copiar todas as informações de um determinado andar, de uma planta para o outro? Posso. Quais informações eu vou copiar? Aquelas que eu selecionar. Então, se eu vier aqui numa vista, por exemplo, assim, e tudo que eu selecionar, aqui, por exemplo, na arquitetura, inclusive pilares, lajes, ó, tudo que tiver em azul, tá? Eu vou ter que conseguir achar um jeito de selecionar. Quando eu copiar, vou deixar ele carregar aqui, porque já é um projetinho pesadinho. Vamos selecionar um ponto. Veja só, eu posso manter a ortogonalidade aqui e trazer ele para cima. Há uma distância aqui, pode ser exatamente a distância entre plantas, entre andares. Né? 3 metros, 5, vou colocar aqui longe para vocês verem. Tá? E aí eu copiei toda a informação, sem nenhum problema. Assim que eu faço a cópia de um determinado elemento. Claro que para mim selecionar isso pode ser mais fácil ou mais difícil, vai depender da complexidade do modelo. Por isso que é importante trabalhar com o sistema de layers, de capas, trabalhando com o bloqueio das capas, fazendo uma boa definição dos elementos de uma capa para outra, né, que os pilares estejam na capa dos pilares, que as vigas na capa dos vigas, que a laje na capa das lajes, para depois você poder desativar alguma coisa e fazer a cópia. Tá? Outra opção é trabalhar, por exemplo, com a cópia, com a seleção aqui numa vista. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só desfazer isso aqui para mim não estragar o modelo que a gente fez. Por exemplo, eu quero copiar a planta 3. Eu venho aqui na planta 3, certo? Vamos ver se ele vai deixar eu selecionar aqui. Vou fazer uma seleção de tudo que está na planta 3. Ó, alguns elementos ele não conseguiu selecionar. Por exemplo, a parede cortina, ela vai mais do que a planta 3. Ela pega vários andares. Então, eu não consegui selecionar. Eu teria que aumentar como que eu posso dizer assim, a quantidade da vista que eu estou vendo, para mim selecionar algo. Por exemplo, talvez as paredes aqui não tenha selecionado. Mas eu posso selecionar e vim aqui agora no 3D, ó, e fica selecionado. Tá? E eu posso depois copiar. Então, sim, é possível copiar, mas você tem que trabalhar com esse sistema para conseguir selecionar bem as coisas. Vamos ver lá se tem mais perguntas. Muito bem, o Antônio nos disse que essa era a ideia que estava fazendo para o muro cortina. Eu acho que essa é a melhor maneira de a gente fazer, Antônio. Eu acho que isso aí funciona bastante bem. Até colocando aqui como exemplo, se você quisesse fazer uma cúpula envidraçada, olha, aqui eu fiz uma laje, eu usei as lajes para fazer o observatório, mas poderia ser um elemento envidraçado sem nenhum problema, né, acristalado. Poderíamos aqui meter lá os vidros. Então, é muito flexível por isso. Você poderia fazer aqui a cúpula de vidro sem nenhum problema. Acho que já chegamos até o final das perguntas. Já são 9h30 na Espanha, são 5h30 aqui no Brasil. Então, eu acho que podemos aqui finalizar essa apresentação. Agradeço muito a todos que voltaram. Vejo aqui alguns nomes que eu já conhecia. Então, eu fico muito feliz quando vejo que vocês voltam para as apresentações. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi muita informação, talvez, mas também a gente está falando de um sistema bastante robusto, bastante completo, que permite a gente fazer um projeto desse e agora fazer o orçamento disso aqui sem nenhum problema. Então, a gente não está falando de uma tecnologia tão simples, já é uma coisa avançada. Em todo caso, espero que vocês tenham gostado, que vocês testem as ferramentas, que vocês baixem lá no Server Center. E a gente se vê aí na próxima semana. Apareçam que a gente vai estar falando aí acho que de Clash Detection, como que diz, de coordenação BIM, de compatibilização de projetos. E também vai ser bastante interessante, tá bom? Foi um prazer e nos vemos na próxima semana.